Olá, eu sou Sinara França, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal Sabendo Viver. Antes de eu começar a conversar aqui com vocês, eu já vou pedindo a vocês aí, se gostarem do vídeo, curtam, compartilhem, vamos divulgar sobre esse assunto de transtorno de personalidade, vamos levar essa informação, esse conhecimento às pessoas que ainda não sabem. Por isso é tão importante a gente dividir esse assunto, porque da mesma forma que você chegou ao conhecimento, eu tenho certeza que você também faz questão que outras pessoas também venham ter esse conhecimento sobre transtorno de personalidade. É assim que a gente ajuda, é assim que a gente se mantém numa corrente para ajudar as outras pessoas também que nesse momento tá sofrendo dentro de relacionamentos abusivos com pessoas com transtorno de personalidade, mas ainda não sabe, não entende. E é dessa forma que a gente vai ajudando essas pessoas. Se não se inscreveram no canal, se inscrevam no canal, você que está chegando aqui pela primeira vez. Vamos ajudar aí a fazer com que esse canal cresça cada vez mais. E super importante deixar aí seus comentários. Eu fico muito alegre quando eu vejo os comentários onde tem pessoas interagindo, uma dividindo, dando força para a outra. E isso é muito importante porque a gente compartilhando, falando, contando nossas histórias, nossas experiências, a gente também está ajudando as outras pessoas, porque a maioria das pessoas, elas sempre deixam os comentários sempre indignadas. Nossa, como que a sua história parece comigo, não foi exatamente assim, ou não foi alguma coisa diferente, mas sempre aquele mesmo processo, o processo abusivo, né? O processo de controle, o processo de humilhação, o bombardeio de amor, né? Todas essas situações aí que o narcisista, o psicopata, ele utiliza dentro de um ciclo abusivo. Então, o seu comentário aqui é muito importante porque você está sempre ajudando alguém. Não somente o que eu falo aqui no canal, mas a experiência de vocês também é muito importante para você ajudar outras pessoas. E hoje eu quero falar com vocês aqui sobre pessoas que têm filhos com narcisistas e psicopatas. Então é melhor, né, ficar junto ou junta, porque afinal de contas é o pai, é a mãe, e é melhor que essa criança cresça ao lado do pai e da mãe. Uma coisa eu quero dizer aqui a vocês, eu tô trazendo esse vídeo aqui, esse assunto nesse vídeo aqui, gente, porque muitas pessoas ainda ficam em dúvida nessa questão por ter filhos com narcisistas e com psicopatas. Primeiro, se você já chegou aqui ao vídeo, já conhece sobre transtorno de personalidade, você hoje é uma pessoa consciente de que existem narcisistas e psicopatas, que são pessoas totalmente desconectadas de qualquer outro ser humano. Quando uma criança, ela vive dentro de um lar onde um pai ou uma mãe é um narcisista ou uma narcisista, ou um psicopata, eu tenho certeza que essa criança, ela vai passar sempre por sérios traumas. Essa criança vai ver coisas, vai sofrer por coisas que ela vai assistir em relação a essa mãe ou a esse pai com essa pessoa de transtorno, com transtorno de personalidade. Você pode ter aí uma criança bebê, mas essa criança vai crescer. E tem casos, sim, de pessoas que vivem num relacionamento abusivo, já sendo consciente, sabendo que está vivendo com uma pessoa com transtorno de personalidade e que já tem até seus filhos já crescidos. Pois saiba que uma criança que se desenvolve dentro de um lar desestruturado, essa criança ela está absorvendo tudo aquilo que está acontecendo e isso vai atingir a sua vida, isso vai trazer para a sua vida adulta consequências sérias, porque toda a formação de uma criança, ela vem baseada na estrutura familiar, na estrutura da sociedade onde essa criança convive. E com certeza, se é uma criança que já está aí depois dos seus 5, 6 anos, essa criança, ela entende, gente. E eu tenho certeza que essa criança vai presenciar a mãe sendo humilhada, a mãe sendo traída, ou o pai também, né, gente? Eu tô falando aqui dos dois sexos, mas eu vou usar sempre ele para poder ficar mais fácil. Mas é só trocar aí ele e ela e vocês vão entender que é a mesma dinâmica de um narcisista e de um psicopata.
E essa criança, já crescidinha, ela está entendendo o que está passando. E tudo que uma criança ela vai tomando como conceito para a sua vida é sempre baseado naquilo que aquela criança viu, aquilo que aquela criança sentiu, aquilo que aquela criança percebeu. Existem casos de pessoas que convivem com narcisistas há anos, aonde essa pessoa às vezes nem tem mais ligação, às vezes dormem em quartos separados. Esse narcisista não dá satisfação para onde vai. Algumas situações em que essa pessoa, ela já até sabe que esse narcisista trai, porque esse narcisista, ele sempre vai querer esconder as suas falcatruas, as suas traições. Mas quando esse narcisista percebe que essa vítima, ela já tá fraca, essa vítima não tem mais reação, esse narcisista ele faz questão de expor mesmo que tem outra pessoa, porque às vezes tem casos de narcisistas e psicopatas viver anos com uma vítima aqui, mas ele sempre vai ter outra, gente. É da essência, é da personalidade, é do caráter do narcisista trair. Isso é prazeroso e isso é a forma desse narcisista ele obter suprimento das pessoas e ter controle sobre a vida das pessoas. Então, quanto mais vítimas presas a esse narcisista, para esse narcisista são mais fontes de suprimento para ele sobreviver. Porque o narcisista, ele, além de trair com essa vítima principal, traindo com uma outra, que talvez essa vítima aqui ela saiba da existência, não pensa você que a existência, a traição é somente dessa outra, não, porque essa outra também está sendo traída com outras. Ele pode manter, sim, duas vítimas em evidência, aonde essa vítima principal, ela até saiba da existência dela, mas esse narcisista, esse psicopata, ele vai ter outras também, outras fontes de suprimento, porque, como eu falei, é do caráter do narcisista. Então, tem pessoas que ficam ali se mantendo, principalmente mulheres, não, eu tenho que permanecer com esse narcisista porque é o pai. E essa criança vai crescendo no lar desestruturado, gente. O que essa criança vai trazer para a vida dela como adulto? Um exemplo de um lar desestruturado. Porque aqui eu não estou falando de uma relação de duas pessoas saudáveis, em que essas pessoas podem se sentar, conversar, reconhecer erros, perceber que errou, que está falhando, eu quero mudar. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma relação com narcisista e com psicopata, aonde esses seres eles não mudam. Eles têm um transtorno da personalidade, eles vão agir assim sempre. E ele vai causar dor, tristeza, sofrimento, ou até mesmo agredir essa pessoa fisicamente para o resto da vida, se essa pessoa permitir. E uma criança no meio de uma relação assim, conturbada, essa criança ela vai adquirir tudo aquilo para a vida dela. Então, consequentemente, essa criança, quando tiver adulto, vai acabar agindo da mesma forma, porque aprendeu. Aprendeu que às vezes a mãe ela apanhava, é natural. Essa criança viu que o pai xingava, acusava, mentia, ou a mãe também fazia a mesma coisa, né? Que no caso, se for uma mulher narcisista, essa criança está absorvendo isso tudo para a vida dela. É uma formação de caráter, onde essa criança ela vai perceber que tudo isso é natural. Eu sei de casos de homens narcisistas que pegava seu próprio filho e levava na casa da amante. Então, essa criança, ela está aprendendo que, não, quando eu crescer, eu sendo adulto, é natural eu trair, é natural eu agredir minha esposa, é natural eu dormir em quartos separados. Então, a mente dessa criança já vai sendo uma mente completamente desestruturada e totalmente distorcida em relação ao que é uma relação saudável. Então, se engana a pessoa que permanece dentro de um relacionamento com o narcisista e com o psicopata somente porque é o pai ou porque é a mãe. E eles são abusados, gente. Eles são abusados. Muitos têm um controle tão grande na vida, sobre a vida daquela pessoa,
que eles vão e voltam a hora que querem. Eles querem, às vezes, tem até esse relacionamento por ter filhos, aonde essa vítima, ela, por mais que ela já não conviva até com esse narcisista, mas a vida dela é presa a ele. E esse narcisista, ele vai na casa dessa pessoa, dessa vítima, a hora que ele quer. A maioria quer ter chave da casa. Isso aí eu já presenciei, porque eles querem se sentir dono, tá com outra, tá vivendo outra vida, tá traindo. Machuca aquela pessoa, ameaça aquela pessoa e mesmo assim quer ter o controle. E são anos que essa pessoa passa, às vezes já separada, entre aspas, mas esse narcisista tendo controle. Por quê? Porque essa pessoa tem filhos. E essa vítima vai se submetendo a tudo ao lado desse narcisista, permitindo, porque eu tenho filhos. Ou mesmo até que não tenha, mas tem pessoas que permanecem nesse ciclo assim. E a gente tem que entender que uma criança, ela não precisa estar dentro de um lar desestruturado, porque está convivendo, precisa deixar essa criança ter acesso direto a qualquer hora, de qualquer forma, com esse pai ou com essa mãe narcisista. Gente, existe justiça. Existe justiça para que você possa separar dias. Existe justiça para que você imponha limite. Você não é obrigada a manter esse narcisista tendo contato direto com você a qualquer momento e a qualquer hora. Então, quem toma essa decisão de mudança é a vítima. A pessoa que está sofrendo aquele abuso. Eu sei que muitas também, acabam deixando isso acontecer, dando desculpas que é por causa da criança, mas na verdade não é. É porque essa pessoa se acha, tá no vício, claro, desse narcisista, mas na verdade ela ainda sente como se amasse esse narcisista. Então essa pessoa, ela tá deixando de viver a vida dela para estar numa vida de abuso na mão de narcisista ou na mão de psicopata. Então essa pessoa, ela tem que tomar um posicionamento, ela tem que tomar uma decisão de mudança e tem que ter o seu amor próprio. E entender, dependente de ter filho, de não ter filhos com esse narcisista, e a sua vida, como é que tá? Você vai ficar presa a esse narcisista até quando, se você já sabe que ele é assim? Claro que existe casos onde essa pessoa não tem para onde ir, onde essa pessoa, ela não sabe o que fazer, gente, mas tudo nessa vida a gente encontra uma saída assim. Nem que seja um grupo de pessoas, alguém que possa te ajudar, nem que seja para pagar uma passagem se você está fora da sua cidade, que você possa ir de encontro à sua família. Se o emprego está ruim, alguém que possa te ajudar por algum tempo. Saída a gente sempre tem, mas essa saída só existe quando você toma uma decisão de mudança, quando você toma uma atitude em querer mudar essa situação. Agora, se você está repetindo, eu não vou conseguir. Porque eu não posso, eu não consigo também largar esse narcisista, eu amo. Então, você vai ter que optar em viver o resto da sua vida sendo manipulada e numa relação abusiva, porque é uma escolha sua. Então, você vai ter que aceitar. Ou você se aceita, você percebe que você é uma pessoa muito mais importante do que esse narcisista, ou você aceita que você tem que viver num abuso pro resto da vida. Então, criança, gente, não se apegue por ter que conviver com narcisista, com psicopata, por conta de filhos. Filhos adultos. Daqui a pouco, se é filhos que já estão crescidos, às vezes já está namorando, já está estudando, está numa faculdade, ou já até casaram. E você continua presa nesse relacionamento aí de sofrimento, de um relacionamento destrutivo. Porque a pessoa que se submete há muitos anos ao lado de um narcisista, essa pessoa, ela não tem mais vida própria. Ela não pensa mais por ela, porque ela já foi totalmente controlada por esse narcisista. Mas você, que chega ao conhecimento, está tendo esse conhecimento de saber sim que você foi manipulada, que você vive num ciclo abusivo,
Acorda, gente, tem que acordar. Tem que dar o primeiro passo, tem que fazer alguma coisa. Para de ficar pensando naquele início de bombardeio de amor. Aquilo foi uma mentira. Do primeiro dia até hoje que você está ao lado de um narcisista ou de um psicopata, você está vivendo uma mentira. Essas pessoas, elas vivem baseadas dentro de uma mentira. A vida dela, não há nada que seja verdadeiro. Tudo que eles fazem é um engano, é uma mentira. Você nunca vai encontrar uma verdade no narcisista e no psicopata, porque eles são a própria mentira. E você vai ficar esperando até quando para tomar uma decisão dessa? Ai, dói a separação do narcisista? Gente, isso é fato. Né? Eu não estou dizendo aqui, claro que tem pessoas que acordam cedo e sobre esse relacionamento, onde essa pessoa ela consegue se desprender desse narcisista com mais facilidade. Claro, existem casos assim, nem todo mundo passa por tanta dor e por tanto sofrimento. Mas tem outras pessoas não, que elas vão sofrer. Mas entenda, pelo menos você vai sofrer um período em que mais na frente você sim tem a esperança. Você está vendo um futuro promissor na sua vida. Um futuro em que você vai conseguir coisas novas na sua vida e sua vida ela pode mudar. Agora, se você permanece dentro de um relacionamento assim, realmente você não tem perspectiva de vida. Ao lado de um narcisista não existe futuro, sonhos, realizações. Isso não existe do lado de um psicopata e de um narcisista. Você vai viver, tá taxada a viver o resto da sua vida sendo submissa, humilhada por esse narcisista e por esse psicopata. E se você tem filho com esse narcisista, com esse psicopata, você tá também crucificando o seu filho para que seja um filho adulto, aonde esse filho adulto também vai ter uma vida desestruturada. Porque essa criança está absorvendo uma relação destruída, uma relação de farsa, de mentira. Ele está observando o exemplo do pai narcisista, da mãe narcisista. E claro que é o que ele está aprendendo. A vida é um aprendizado. Então, se essa criança ela já tem um aprendizado doentio, de uma relação doentia, essa criança ela vai repetir. Quando adulta, ela vai repetir o padrão que ela está vendo. Então, você não está ajudando a seu filho, a sua filha, em manter uma relação com o narcisista e com o psicopata. Você, pelo contrário, você está formando uma criança para que seja um adulto problemático, um adulto sofrido ou sofrida, ou que caia na mão de outra pessoa abusadora, ou que tente abusar de outra pessoa também, porque é o que essa criança está aprendendo. Então, uma mãe, ela ser uma mãe solteira, cuidar dos seus filhos sozinha, ou um pai, gente, mais vale isso e ter amor, ter um lar de paz, um lar onde essa criança ela realmente venha ver o que é criar em si um sentimento de vida saudável, porque ela está tendo um bom exemplo. Então, não se apegue a manter relacionamento com narcisista e com psicopata, porque você tem filhos. Tanto você está destruindo a sua vida, como você está destruindo a vida dos seus próprios filhos, porque eles estão vendo o exemplo dentro de casa. Então, gente, sai fora o mais rápido possível se realmente você está aí vivendo num relacionamento abusivo. Se for necessário, busque ajuda de justiça, tá? Se você é dependente, você vai conseguir. Eu conheço gente aí que superou, saiu de uma relação com narcisista com criança pequena, de meses, de nem 6 meses, desempregada, sem ter um tostão no bolso. E teve ajuda, sim, de alguém da família, e hoje essa pessoa tá linda, tem um relacionamento maravilhoso, trabalha, faz o que gosta, a filha dessa pessoa é uma criança linda, é amada por todos, pelos familiares, pelos amigos. E aí? Será que você também não pode conquistar isso?
Todos nós podemos sim, mas tem que ter o primeiro passo. Se você não dá o primeiro passo, você não vai chegar onde você planeja. Se você permanece parado, estagnado, claro, você vai continuar nessa vida sofrida com o narcisista. É daí pro fundo do poço, gente, não tem jeito. Relação com pessoa com transtorno de personalidade não é um relacionamento com uma pessoa normal, tá? É uma pessoa que vai continuar a vida inteira. É traições, trai com uma, trai com outra, volta, maltrata, às vezes dorme separado, mas daqui a pouco tá vestindo a sua roupinha, cheirosinho, bonitinho, bonitinha, e tá indo se encontrar com outra, e você tá aí frustrada porque não adianta, por mais que eu não goste, não dou mais atenção para esse narcisista, ele vive a vida dele, eu vivo a minha, eu durmo no quarto, ele dorme no outro, eu durmo na sala. Gente, isso não é vida. Não adianta dizer que você tá bem porque você não tá, porque de qualquer forma a presença do narcisista tá ali. E eu tenho certeza que, por mais que você saiba de tudo que esse narcisista faz, ele a si mesmo ainda controla a sua vida para que você não faça nada. Então você não desenvolve, você não tem oportunidade de encontrar uma outra pessoa que realmente seja saudável, que te ame de verdade, que tenha respeito por você como ser humano. Fica amarrada, achando que isso é a solução para tudo, e esse narcisista tá fazendo o que quer fora, na sua frente. Então, são inúmeras situações aí em que a gente pode falar sobre essa questão de conviver com o narcisista, né? Tanto ele traindo escondido, ou essa pessoa já sabe, ou pessoa vivendo separado, mas enfim, o importante é você entender que tem vida sim, muita vida, longe desse narcisista e desse psicopata. E não se prenda por você ter filho, não. Porque você não sabe o mal que você está causando ao seu próprio filho em manter seu filho junto ao narcisista e um psicopata. Com certeza, você lá na frente, você vai ver muito mais problemas em relação a esse seu filho ou essa sua filha. Ou você vai ver até esse seu filho, sua filha, também em relacionamentos fracassados ou até fazendo mal a qualquer uma outra pessoa. Afinal de contas, foi o que essa criança aprendeu dentro desse lar desestruturado com o narcisista e com o psicopata. Então, gente, esse foi o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e eu volto a falar com vocês em um próximo vídeo.